Olá, boa tarde, paz e misericórdia, sejam bem-vindos a mais um dia de live das mulheres forjadas pela misericórdia. Eu quero desde já me apresentar. Eu sou a irmã Cristiane, consagrada da comunidade, sou esposa do Bruce, temos 2 filhos, o Samuel e a Mayara, e temos um anjinho no céu. Hoje, nessa live de mulheres, vamos ter como convidada, a nossa irmã também consagrada da comunidade, a Andréia Soares, esposa do Marcelo Soares, muito conhecido aí, um pregador da nossa comunidade, e agora também a esposa dele indo aí para esse mesmo caminho de bênção e de graça. Então, essa semana, escolhida pela misericórdia, o Senhor chama as mulheres a testemunhar, a sua vida, o que viveu com a misericórdia, como foi encontrada pela misericórdia, como elas podem falar, da misericórdia de Deus na vida delas. Me dá aí um feedback se tá tudo bem, porque para mim tá parecendo atrasado a minha própria voz. Tá saindo direito aí para vocês? Alguém aí, por favor, me dê um feedback de como é que tá. Então tá bom, obrigada. Minha esposa já respondeu. Então vai aí convidando, nesse início, dá tempo de você convidar as suas irmãs, as suas amigas. Desde já eu já profetizo para você que vai ser uma tarde de bênção, uma tarde de graça e de glória, uma tarde do Espírito Santo, onde todas nós podemos ser alcançadas pela misericórdia e pelo Espírito Santo. A partir do testemunho de uma irmã, a partir da história, da experiência de uma outra irmã. É possível que a gente possa nos fortalecer, é possível que a gente possa mergulhar, aprender e viver também as graças, usando a irmã como um exemplo, dessa experiência que ela vai falar da misericórdia, não achando que é outra pessoa e que não, nada disso. Mas nós, como pessoas comuns, normais, pessoas pecadoras, buscando viver uma santidade, testemunhando para você diante das nossas misérias, das nossas limitações, dos nossos afazeres de mulher, de mãe, muitas trabalhando fora, outras não, outras do lar. Mas o importante é estar entregue, servir o Senhor, é buscar o Senhor, da melhor forma, da forma a qual Ele nos chama. E muito nós aprendemos no Diário de Santa Faustina, Então eu não vou mais me delongar, já vou chamar a irmã para que a gente possa ter bastante tempo, de partilha, para que a gente possa dividir, e poder aí acrescentar mais na minha vida e na vida de vocês. Deixa eu chamar a irmã. Primeira da minha lista de chamada. Ai, que delícia, gente. É um prazer enorme. Um prazer, uma alegria poder estar aqui partilhando, com uma irmã consagrada da nossa comunidade, É gratificante ver nós mulheres, servindo a Deus. Não é verdade, Andréia? É verdade. Olha, eu estou muito... Louvado seja Deus. É a primeira Para mim vez? está sendo difícil. É difícil, porque eu sempre me neguei a fazer isso. Muitas vezes eu fui com o Marcelo e era para a gente testemunhar e eu não tinha coragem de falar o que Deus fez na minha vida, E eu fui alcançada pela misericórdia, Mas primeiro deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Andréia Soares,
esposa do Marcelo Soares, que muitos já conhecem, mãe de 7 vivos. No caminhar, vocês vão saber aí o que aconteceu. E sou feliz por ter tido a coragem de hoje vir aqui falar um pouco do que Deus fez na minha vida. Vou chorar em alguns momentos, mas vou conseguir, eu creio. Nós que somos mulheres choronas, né? Não sei se são todas as mulheres, mas eu me identifico muito com a Andréia. A gente é daquele, como se diz, daquela virtude das lágrimas, né? As lágrimas que curam, que libertam. E assim, né, Deus vai fazendo com que cada uma tenha seu dom e sua graça, né? E a gente pode testemunhar no nosso pouco, né? Porque cada um com um pouco pode acrescentar na vida do outro. Muito obrigada, né? Porque eu sei que você derrubou, você venceu muitos gigantes para estar aqui. Um gigante. Então, a gente vai partilhar o diário primeiro no número 634, não é isso? Isso. Eu vou fazer a leitura. E aí diz assim no número 634. Quando cheguei a Varsóvia, entrei por um momento na pequena capela para agradecer ao Senhor pela feliz viagem e pedir-lhe ajuda e graça para tudo que aqui me esperava. Submeto-me em tudo sua vontade. Eu ouvi estas palavras. E aí Jesus fala a Santa Faustina depois que ela faz essa oração na capela. Nada temas, todas as dificuldades servirão para que a minha vontade se realize. Aqui está dizendo, né, nessa frase, que pelas dificuldades que se levantavam na vida dela, né, ela serviria ao Senhor, né? Servirá para que a minha vontade se realize. Nas dificuldades, ela ia servir e ia fazer com que a vontade do Senhor fosse feita, né? Essa era a vontade do Senhor, ela viver as dificuldades, mas crer, né, que era misericórdia e que Jesus estava com ela. E o que você tem a partilhar desse número do diário? Eu venho falar lá do começo, né? Todo mundo sabe que o Marcelo sempre fala, vou citar muito meu esposo também aqui, que ele sempre fala da dificuldade que nós tivemos no nosso casamento, né? Que foram muitas, não foram poucas. Eram brigas, foi separação, que a gente chegou a se separar, eu fiquei na casa da minha mãe, e ele ficou na casa dele, mas depois voltamos. E tudo isso, eu vejo que Deus aí já agia de misericórdia, né? E foram vindo os filhos. Veio o primeiro, veio o segunda, né? Porque as primeiras foram as meninas, né? E quando eu tive a Tássia, nesse meio tempo eu tive vontade de ir para a igreja, porque Marcelo vivia no mundo das drogas, e a mãe dele sempre me chamava, e eu falava que não queria, e um dia eu fui, e lá nas orações a gente, né, fazia jejum e tudo. E aí eu tive a Tássia, e eu já estava na igreja. Mas não era aquela coisa assim de eu estar na igreja e ser igreja, né? Porque muitas vezes a gente está na igreja, mas não é igreja. E eu vivi aquele momento, tudo. E quando a gente teve um problema, né, nesse meio tempo aí, e eu saí da igreja. E muitos irmãos, né, ajudaram a ele para poder me trazer de volta. E eu voltei, né? A gente voltou.
E então, mas eu não estava firme, eu não estava aquela firmeza lá na igreja. E ele já servia no grupo de oração e ele pediu para que eu fosse encontrar um padre lá na igreja de Santana e eu fui, né, sem vontade nenhuma, eu fui. E quando eu cheguei lá, o padre veio falar comigo e ele virou e falou assim: você veio fazer o quê aqui? Eu virei e falei: eu sou esposa do Marcelo, e ele pediu para que eu viesse buscar o senhor, para o senhor ir fazer lá, ele ia fazer uma pregação no grupo de oração, e fui. E quando eu entrei no carro com o padre, o motorista na frente, eu fui atrás conversando com ele. E ele virou e falou assim para mim: olha, você tem que perdoar uma pessoa porque ela que te fez mal, mas você tem que perdoar ela porque você precisa disso para você conhecer a misericórdia e sua vida vai mudar. E foi falando, foi falando, foi falando. E eu não lembrava quem era a pessoa, eu não sabia. E nisso foi passando o tempo e Deus foi mostrando, né, o que era realmente, quem era a pessoa, e eu fiz isso, né? E eu não sei por que Deus me lembrou desse momento, quando eu rezava e pedia a Ele. Eu não sei, porque às vezes a gente pensa que o que a gente vai fazer é para o outro, mas não é. É para nós, a misericórdia é para nós, para a mudança na nossa vida, no nosso coração, tudo na gente. E eu fiquei grávida do Tarcísio, meu menino. E na gravidez do Tarcísio, nós passamos muita dificuldade, muita dificuldade. E eu falava para Deus: Senhor, por que o Senhor me deu mais um filho se a gente está nessa dificuldade toda? Mas o Tarcísio não faltou nada. Deus agiu de uma misericórdia tão grande na vida dele. E eu comecei a entender que a gente já estava fazendo o caminho lá na comunidade, pelo convite do Padre Antônio. A gente conheceu a misericórdia, né? Foi todo um processo de cura na minha vida, na vida do Marcelo. E o Tarcísio já veio numa fase que a gente já estava mais, como se diz, como eu posso dizer, mais conhecendo a misericórdia, né? E o Tarcísio, quando eu fiquei, os planos para ele nascer, né, era de uma certa semana. E quando o Tarcísio demorou a nascer, e eu falei com a doutora assim, eu falei: olha, a senhora não acha que está passando do tempo, não? Aí ela virou e falou assim: não, tem problema não, pode esperar até 42 semanas. E eu fiquei ali, né, e aquilo tudo, e quando eu fui, faltavam 2 dias para fazer 42 semanas. E eu fui para o hospital sem sentir nada, como a Karina falou ontem que ela sentia muita dor, eu não sentia nada. Quando eu sentia dor, os filhos já estavam nascendo. E lá no hospital, chegou uma enfermeira com o nome de Fausta. E eu não sabia por quê. E ela veio me receber na entrada lá, ela que veio fazer a minha ficha, né? E eu não sentia nada. E ela pegou e falou assim para mim: olha, fica tranquila, que vai dar tudo certo no seu parto. E eu fiquei, tinha uma irmã que era da comunidade do Padre Antônio, e ela estava comigo. E ela virou e falou assim: nossa, eu nunca vi ninguém com esse nome, Fausta. E eu virei e falei assim: deve ser prima de Santa Faustina. E o interessante é que ela ficou a noite toda, né? Toda hora vinha me monitorar, fez meu exame lá para ver os batimentos do coraçãozinho do Tarcísio. E eu tive o Tarcísio no outro dia, eu não senti nada, nenhuma dor. E depois eu falei com o Marcelo e a gente foi procurar a enfermeira e falaram para a gente que não tinha ninguém lá com esse nome.
não tinha enfermeira nenhuma com esse nome. Então eu já via que era Deus, né, com a misericórdia dele mesmo na nossa vida. E assim foi, o Tarcísio tinha muitos problemas de alergia e Deus foi sendo misericordioso com cada coisa, cada cuidado, cada zelo, né? E assim foi passando o tempo e eu não entendia o que era esse nada temas, todas as dificuldades servirão para que a minha vontade se realize. E eu não entendia por quê? Porque eu conhecia, mas não vivia isso, não aceitava isso no meu entendimento, né? Da misericórdia do Senhor, né? E assim foi passando. E depois, do Tarcísio, eu fiquei grávida novamente. Junto com a Tiane, que ela ficou grávida do Samuel. E a gente ficava muito junto, e saíamos juntos, vamos fazer enxoval, vamos isso, vamos aquilo, fizemos fraldinhas, toalhinhas. E quando eu estava com 8 meses de gravidez, eu perdi o Miguel. Perdi não, né? O céu ganhou eu ganhei um intercessor no céu, né? Eu e minha família. E para mim aquilo ali foi muito difícil, porque eu não imaginava que depois de eu estar ali na caminhada, né, fosse acontecer isso. E para mim foi muito difícil, fiquei com depressão, fiquei muito ruim. E eu falei assim, eu não quero saber mais de igreja, de nada, porque isso tudo aconteceu e fiquei fria. Foi passando, foram os problemas com os filhos, né? Elas desobedientes, muita tormenta, e o tempo foi passando e eu fui deixando de lado, né? Eu estava na igreja, mas não vivia esse amor, essa misericórdia que Deus para comigo, né? E eu lembro que quando eu perdi o Miguel, eu estava no hospital e uma vizinha, ela trabalhava lá também, eu não sabia. E ela foi lá, ela falou, ué, você aqui? Eu falei, aconteceu isso, isso e isso. Ela virou e falou, não se preocupa não, aqui os médicos são bons, vai dar tudo certo. E assim foi, né? E quando fizeram o procedimento lá para acontecer o nascimento, né, e eu eu estava sozinha, e o médico veio e virou e falou assim para mim, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou assim, não foi você que tentou? Eu falei, não, doutor, não fui eu, aconteceu. Depois fizeram o exame e falaram que tinha sido um problema na placenta, e eu ali sozinha, depois fiquei e nasceu ali sozinho o bebê, né? Só que eu não estava sozinha, mas eu não conseguia ver a misericórdia ali, né? Não conseguia, eu me achava sozinha, abandonada. Mas Deus já estava ali agindo por todo ele, como é o tema, né? Mulheres forjadas na misericórdia, e ele já tinha traçado, eu é que não sabia, eu é que não percebia, e cada vez eu ia me afastando mais, eu ia pensando coisas que, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Eu sou fraca, eu não sou capaz, né? Não fui capaz, já tive os filhos e agora acontecer isso, né? Mas Deus já sabia do que eu era capaz, do que eu podia fazer e que Ele estava me alcançando com a misericórdia dele, né? Quer falar um pouco? Eu acho muito interessante, né, nessa questão de todas as coisas que vão passando, né? Como você relatou, né? Você estava na igreja, passou por muitos momentos de entrar e de esfriar e se afastar e de ficar ali, né? E você hoje conseguir perceber, né? A misericórdia hoje te alcançou de uma forma tão plena
que você consegue, né, viver de verdade uma mudança, uma conversão. Porque quando a gente entra para a igreja, né, a gente vai à missa ou vai só buscar alguma coisa, você, nas primeiras vezes, foi buscar uma conversão para o Marcelo, que vivia toda aquela vida de drogadição, né, de rua, de madrugada, de largar você com as crianças. Eu posso dizer porque eu vivi essa época com eles, né? Eu sou prima do Marcelo e eu cresci na casa deles, eu vivi isso de perto. E ali eu lembro que nesse momento você foi para alcançar, né? Para que alcançar a graça dele. E muitas vezes a gente vai para a igreja, né? Por alguém, né? Para conversão de um filho, ou a gente vai para pedir uma gravidez. São tantos os momentos. A maioria das pessoas, né, vai buscar Jesus para pedir alguma graça e não para viver Jesus Cristo na sua vida, para trazer Jesus para o seu coração. E aí, quando a misericórdia alcança a gente, essa misericórdia faz com que a gente tenha o desejo não só de ter graças para os nossos, mas de ter o Espírito Santo dentro do nosso coração e ser misericordioso. Nós mesmos, com a gente, porque a gente precisa ter misericórdia com a gente, com as nossas misérias, com os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas fraquezas, arrogância, né? Depois que eu fui encontrada pela misericórdia, e eu sei que hoje, né, eu até partilhava isso com o Marcelo, eu acho que ontem ou domingo, não lembro, e eu falava para ele, né, que o quanto que a Andréia tinha mudado, e eu percebia que muitas graças que eles estavam recebendo agora era porque a conversão estava acontecendo verdadeiramente. E o que eu falo aqui para muitas mulheres que estão ouvindo e pode estar dizendo que alcançou, que conseguiu, isso não é bom receber uma graça, sim, é bom você ir na igreja pedir e receber. Mas o essencial é você receber essa graça e ser grato com Deus. E ter misericórdia. E mudar a sua vida e se converter. Nessa semana que a gente vive o Espírito Santo, né, o Pentecoste, o batismo, fala muito disso, né, da questão da mudança. E hoje, vendo a Andréia aqui, né, depois de, vamos dizer aí, 20 anos, né, de tentar ficar na igreja e sair, de ir e voltar, de ficar firme e não estar firme, eu falo isso por quê? Porque cada um tem um tempo. Né? No meu testemunho também eu falo que eu verdadeiramente só consegui ver que eu estava mudando depois de mais de 15 anos dentro da igreja, dentro da renovação carismática, servindo em grupos de oração e tudo. E hoje e depois, e eu falo exatamente que muitas coisas mudou depois da minha consagração à comunidade Servos da Divina Misericórdia. Porque ali nós fizemos o caminho, né, durante todo o tempo, um caminho conhecendo Santa Faustina, conhecendo as devoções, o diário, experimentando, servindo, e com muito medo de ser consagrado, né? Eu lembro do nosso medo da consagração e de não se sentir, né, digno, de achar que não vou me consagrar, quero ser amiga, isso é um passo muito grande, a gente vai ter que ser exemplo, e aquele medo todo dentro da gente. E aí, né, a gente teve a consciência de que era pra gente, que não era para o outro, que se consagrar a misericórdia era que nós íamos ser alcançados pela misericórdia de uma forma profunda e íamos conseguir viver, experimentar e dar ao outro essa misericórdia, nesse nosso sim. E eu vi que muita da minha mudança, a minha conversão maior aconteceu depois da minha consagração.
E eu comecei a perceber isso em você também. Se você agora conseguir parar e analisar o que de fato começou a mexer Vou mais e a chegar mudar nessa você. parte, vou chegar nessa parte. E assim, foram muitos momentos difíceis, né? E o Marcelo até escreveu um livro sobre isso, tá em correção e brevemente será lançado, eu creio, em nome de Jesus. Amém. E foram muitas dificuldades, passei uns momentos muito difíceis com uma das minhas filhas, né? Momentos de eu não conseguir olhar para ela, de eu não conseguir amar, de eu não conseguir amar, de verdade, né? Porque eu não lembrava do tempo lá atrás das coisas que eu já tinha feito, das coisas que eu fazia não agradavam a Deus, e eu não me lembrava disso, eu só lembrava de acusá-la. Ah, porque ela é assim, porque ela é assado, porque é isso, porque é aquilo, ela não merece, ela é isso. Mas eu sabia que um momento eu não ia aguentar mais ficar com ela. Não ia aguentar, né? E assim foi muito difícil mesmo. A gente chegou a pegar ela e querer levar para entregar no juizado de menor, porque eu não aguentava. E eu falava para o Marcelo, Marcelo, eu vou morrer, eu vou infartar, eu não vou suportar, né? E foi quando a gente tomou a decisão de ir morar em Jaconé. Eu falei, eu não aguento mais isso. Ela traz aqui para casa um monte de gente que não é, e a gente fala que não, e eu acordava e tinha N pessoas dentro de casa, e bagunça, e muitos problemas mesmo, que eu não conseguia olhar para ela com um olhar de misericórdia, com um olhar de mãe, né, misericórdia, e eu não conseguia, na verdade, nem rezar por ela. Né? Eu só pensava em mim, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou, só era tudo eu. E assim foi. A gente foi embora e ela ficou morando lá, né? Mas quem conhece já foi lá, Jaconé, um lugarzinho calmo, tranquilo. E eu fui, peguei, né? E não tinha amizade. E quando eu fui para lá, logo depois eu fiquei grávida. E para mim foi assim, Jesus, mais um filho. E eu não entendia esse propósito que Deus tinha na minha vida, né? Mais um filho. E foi. E eu fiquei com problema de pressão. E eu pensava, poxa, eu sozinha, o que eu vou fazer, né, aqui sozinha com Thalita e Tarcísio, que eram os que moravam comigo? Para mim ir ao médico, eu sempre precisava de alguém. E lá eu não tinha, eu ia à missa aos domingos. Não tinha como eu ir lá. Quando eu morava no Rio, ainda tinha o grupo de oração, que eu ia no grupo de oração, e pronto, mas lá não tinha. Então era missa aos domingos, durante a semana eu ficava sozinha. E voltou o quê? Aquela depressãozinha que me botava para baixo, que falava, pô, tá, sabe, um monte de coisa na minha cabeça. E o Marcelo um dia chegou e virou e falou assim, olha, vai ter um evento lá na comunidade, lá do irmão Ricardo. Você quer ir? E a gente tinha feito um retiro lá de carnaval, lembra do retiro, né? E ele me convidou para ir nesse evento. Eu falei, vamos. Aí a gente foi. E quando chegou lá, eu não lembro qual foi o evento. Eu sei que foi um evento e ele virou e falou assim, falou com o padre Valnei e com o irmão Ricardo que a gente queria fazer caminho na comunidade. Aí começamos o caminho. Íamos para as formações, né? E assim foi. Aí eu falava assim para ele, eu acho que eu não vou querer me consagrar, não. Vamos ficar sendo amigo. A gente já é amigo há tanto tempo, então vamos continuar amigo.
E todo mundo falava, mas é longe para você. Não, aqui até que é perto, dá para ir. E foi, mas eu ia mais porque ele chamava, ele falava, né? E não que eu não gostasse de estar lá. Quando eu chegava lá, eu sentia uma paz muito grande. E eu lembro que uma vez você foi lá em casa e eu fui no médico e como eu louvei a Deus por aquele momento, né? Que você foi lá para passear e acabou tendo que ficar com meus filhos, porque eu fui para a consulta e fiquei internada, né? E Deus, você até falou, poxa, eu falei, eu vou fazer o quê? Minha pressão está alta. E ali Deus foi trabalhando muita coisa. Que eu fui morar lá, e como eu não tinha nada para fazer, e quando eu levava as crianças no ponto do ônibus para ir para a escola, tinha sempre outras mães, porque o ônibus pegava na esquina as crianças. E às vezes tinha uma lá que falava assim para mim, pô, tu vai ficar em casa sozinha, vamos ali, vai ter um churrasco, né? Vamos na casa de fulana, vamos na casa de não sei quem. E tinha uma menina lá, muito nova, muito nova. E ela virava e falava assim, tu é muito boba. Pô, tu fica sozinho em casa, teus filhos vão para a escola, vai aproveitar a vida, vai para a praia, vai beber, vai fazer. E eu ficava pensando, esse diabo que quer fazer eu perder, eu saí da graça. E assim, né, fui fazendo o caminho e eu não sabia se eu... E quando foi falado para a consagração, eu não sabia. E nesse tempo que eu fiquei morando lá, a minha filha, que eu tinha problemas, eu voltei a rezar por ela. Eu pedi a Deus que, né, tomasse conta dela. Todo o meu envolvimento com a comunidade começou a fazer eu pensar diferente, né? Que eu precisava mudar para que elas mudassem também. Não era eu querer mudar, que não ia adiantar nada eu ser aquele jeito e querer mudar o outro. E Deus falava para mim, né? Eu te apresentei a misericórdia. E por que você não pode ser misericórdia com o outro, né? Foi passando o tempo e foi melhorando a convivência. E a gente indo para a comunidade, E eu falava sempre, eu não quero me consagrar, não é para mim, não sou. Porque se eu me consagrar, eu vou ter que me comprometer cada vez mais de estar lá, de fazer as coisas, de missão, e tem as crianças, e às vezes eu falava, pô, eles dão trabalho, e a Thalita, o mosquito mordia, ficava a perna ferida, saindo água, e eu falava, poxa, Marcelo, olha isso. Mas eles não gostam muito de estar na comunidade, né? E quando chegou para passar como é que se diz? Sinal. De tudo, Sinal, de trocar o sinal. E eu falei assim para o Marcelo, eu falei, olha, eu não estou pronta, eu não quero mudar, eu vou continuar e vou ser amiga mesmo da comunidade e pronto, né? E foi passando e eu acabei, né, no dia lá, troquei de sinal. Aí foi mais um tempo de conflito, que é muita coisa, né? Se você não tiver ali focada mesmo, começa a vir as lembranças, pô, mas você já fez isso, você aquilo, você... Né? E Deus vai falando, olha, né? Vai apresentando. E eu lia eu tinha preguiça de ler o diário, eu tinha preguiça de rezar, e tudo isso, quando eu fui para a comunidade, foi passando, foi melhorando a cada dia, e eu fui vendo quanto eu era imatura de não ver o que Deus queria, o que Deus já tinha feito. E quando eu fiz, um dia que eu sentei e fiz
um exame de consciência, né? E anotei tudo o que eu já tinha passado, tudo que Deus tinha feito na minha vida. Aí eu fui, virei, né? Pensei comigo, eu falei, nossa, como eu sou ingrata. Olha quanta misericórdia Deus já derramou na minha vida e eu agindo desse jeito, né? E através disso eu comecei a querer ser melhor, a querer mudar, a amar de verdade os meus, porque o que eu achava que era amor não era amor. Muitas vezes a gente diz que ama, mas a gente ama do nosso jeito, né? A gente nunca vai amar como Deus ama. E esses dias eu falei na live lá que eu fiz com o Marcelo, que a gente quer ser muito amado, mas a gente não quer se doar pelo outro, né? Então a gente tem que amar primeiro e depois que a gente ama, o amor vem até nós. É verdade. Então vamos ler o número 954. No número 954 está dizendo assim, número do diário 954. Hoje, depois da comunhão, o Senhor me disse, minha filha, o meu deleite é unir-me contigo. Quando te submetes à minha vontade. Tu me dás a maior glória, atraindo assim a ti todo um mar de bênção. Não teria esta especial predileção por ti, se não tivesse segundo a minha vontade. Ó meu doce hóspede, por vós estou pronta para todos os sacrifícios. No entanto, vós sabeis que sou a fraqueza em pessoa. Porém, convosco tudo posso. Ó meu Jesus, suplico-vos, permanecei comigo em todos os momentos. Eu acho que essa sua palavra, né, que você falou nesse momento, diz exatamente isso, né? Sou a fraqueza em pessoa. Né? No momento em que você conseguiu ver que quem tinha que mudar era você. Porque às vezes a gente fala assim, eu acho um ditado muito triste das pessoas que falam assim, ai, ela fulano fazendo isso, e olha que é da igreja, imagina se não fosse. Não sei por que está na igreja. Eu acho isso uma coisa muito triste de falar do outro. Por que eu acho triste? Porque eu comecei a perceber o quê? Que eu, dentro da igreja, por tantos anos, essa aqui, ó, a fraqueza em pessoa dentro da igreja. E aí eu comecei a meditar como eu era fora da igreja. E aí, se eu penso, eu sem a igreja, se dentro da igreja eu já estava naquela dificuldade, naquela fraqueza. Imagina fora da igreja. Jesus, eu não teria mais vida, eu não seria mais viva, talvez, se continuasse com aquela vida velha. E aí as pessoas vão e apontam, né? Ah, aquele ali. Não estou dizendo que você tem que estar dentro da igreja e fazer coisas horrorosas. O que eu estou dizendo é que a pessoa está no lugar certo. Nesse lugar, é na igreja que ela está indo buscar melhorar e mudar. Ali, o perdão, a misericórdia, a igreja, não veio para aqueles que são santos, que não pecam. É para os pecadores. A misericórdia de Deus, a misericórdia que Jesus jorrou por nós, é pelos pecadores. Entendeu? Agora eu não posso, é claro, continuar pecando. E aí, esse amor, essa misericórdia vai nos ensinar isso. A partir do momento que eu recebo a graça, que eu recebo o Espírito Santo, aí eu mudo. E aí eu começo a ver o quê? Eu começo a ver que eu que não amo,
que é eu que estou errada, eu que não estou querendo me dar em sacrifício, eu que estou querendo montar, na verdade, nas costas do outro para eu descansar. Eu não quero ser a sacrificada, mas eu quero dar o sacrifício para o outro e quero impor isso para ele, né? Isso é uma limitação nossa, mas que a partir do momento que acontece verdadeiramente a conversão do Espírito Santo, né? E eu comecei a perceber que essa mudança foi depois da minha consagração à misericórdia. Uma coisa que eu achava, às vezes, coisas que a gente acha que vai ser um peso, que vai ser algo ruim, na verdade, não. Foi uma grande bênção. Foi um mar mesmo da misericórdia, que a partir da minha consagração, eu comecei a entrar verdadeiramente nessa conversão e principalmente me reconhecer. Eu vejo que eu vivia a mesma coisa que você está testemunhando. Eu comecei a perceber o quanto eu era pecador, o quanto eu era miserável, o quanto que faltava em mim e não no outro. Eu que não olhava com amor, eu que não tinha misericórdia. Por isso que eu não via a do outro. E por isso que ficava me dando amor, atenção, querendo ser reconhecida, querendo... Sabe por quê? Porque eu não queria levar o outro ao amor, eu não queria dar o amor ao outro sem pedir nada em troca. E quem faz isso? Só Jesus. E quando você começa a viver isso, você está em Jesus, né? Porque você começa a esperar só dele, a confiar só nele e nada mais. Como Santa Faustina passava todos os sofrimentos, todas as dores, pedia até para que sentisse a dor do outro, né? Para que o outro tivesse o alívio, né? E hoje eu vejo que às vezes eu preciso, assim, a gente como do lar, né? Eu preciso dormir mais tarde, eu acordar mais cedo, para que eles fiquem mais descansados, mais felizes, né? E fazer isso sem exigir, sem impor, né? Mas fazer por amor. Por amor. Né? E assim, e quando eu... porque não era isso que esse número aqui no diário, né? Que eu até falei com você, eu falei, poxa, mas eu quero falar de uma coisa, mas toda vez me vem essa palavra, né? E eu lembro que quando foi para a gente fazer o retiro lá para a consagração, e eu tirei uma palavra que eu falava assim, eu não quero, eu não posso, não vou. E eu tirei que Deus falava Jesus falava para Santa Faustina, tem até anotado aqui no... Tu me infligirás tamanha dor se saíres desta congregação. Chamei-te para este, não para outro lugar, e prepararei muitas graças para ti. Né? E eu falava assim, quando eu li isso, eu falava, poxa, mas eu não... Mas aí a gente começa a entender o que Deus quer de fato. E quando eu li essa palavra aqui, e eu falei, poxa, Senhor, como eu sou fraca, eu não vou ter coragem, porque eu com o Marcelo do lado, né, e é uma coisa, eu com alguém, mas eu sozinha, eu falo muito. Mas eu não tenho essa de microfone, eu não gosto, não é, eu não acho que eu tenho isso, né? E no dia que o irmão Ricardo ligou e ele falou para mim, né? E eu falei, poxa, o irmão sabe que eu não... Né? E ele falou assim, eu também sou tímido, eu também não levo jeito, e eu estou fazendo, né? E eu falei, Deus quer fazer alguma coisa, eu não sei, Deus quer falar alguma coisa, né? Ou tirar, mover algo dentro de mim, né? E eu falei, hoje eu, né, acordei, falei, tô com dor de barriga, tô assim, tô assado. Mas Deus queria que eu falasse sobre um pouco dessa misericórdia dele na minha vida. E quando eu
falei, né? Não, vamos nos consagrar, porque eu quero ser de Deus, eu quero me doar, eu quero que as pessoas conheçam a misericórdia, eu quero que e junto levar essa misericórdia aos irmãos. E para mim foi uma grande mudança. Eu vi que precisava disso, né? Porque não fui eu que escolhi Jesus, foi ele que me escolheu. Né? Ele que me escolheu, ele que agiu de misericórdia comigo para que eu pudesse estar aqui hoje, porque senão eu não sei o que seria de mim. Né? Tantos momentos que eu passei, tantos lugares que eu fui que não eram da vontade, tantas coisas aconteceram naqueles lugares, né? E eu saí de lá ilesa, né? Só pode ter sido a misericórdia de Deus. Né? E como eu sempre falo, a gente programa, a gente planeja, mas no final só prevalece a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para nós. E depois dessa consagração, desse momento, tudo que aconteceu de lá para frente, eu comecei a compreender de uma forma diferente. Olha, se não tem isso, é porque Deus não permitiu, é porque... E eu fui mudando uma coisinha aqui, fui mudando ali, e ainda estou em construção, né? Até o dia da morte, eu estou ainda construindo. Mas Deus, se a gente se entregar de fato, Deus age de misericórdia e muda muita coisa na nossa vida. Estou aqui com uma plateia gigante. Quem tem família grande é bom por causa disso, né? Não tem ninguém aqui, tô sozinha. Tem um agregado aqui. Tá aí, né? Sabendo. Até o meu tá aí, né? Assim, diante dessa misericórdia, né, que nos impactou, que nos forjou, né, que modificou. Aqui na parte que ela fala, né, quando te submetes à minha vontade, tu me dás a maior glória, atraindo-me assim a todo um mar de bênção. Não teria esta especial predileção por ti, né? O Senhor falando, né, que tem predileção por aqueles que se unem, né, a Ele. Né? E eu vejo que isso aconteceu, né? Ali na nossa consagração foi o nosso sim à misericórdia, foi o nosso selo, né? A partir desse momento, eu vi como um casamento, né? Como matrimônio, né? A partir do momento que você recebe, né, o sacramento, ali você não tem mais como desmanchar, né? Você uniu dois corpos para a vida e toda. nunca mais vai sair. Nunca, mesmo se acontecer outras coisas, vocês vão estar unidos para sempre pelo aquele sacramento. E a misericórdia, a nossa consagração também foi isso. Né? O nosso sim naquele momento, né? A bênção, o sacramento da nossa consagração, foi o selo à misericórdia, foi o nosso sim maior, né? O nosso sim verdadeiro. E agora não tem mais como voltar atrás. De hoje em diante, né? E a gente, com a nossa miséria, né? Achando que, poxa, será que eu fiz a coisa certa? Agora a gente vai sofrer, agora a gente... Né? E eu lembro que o irmão, antes, né, da consagração, falava para a gente parar de medo, que a gente ia continuar, era só uma continuação, mas ele sabia que não ia ser bem assim, né? Mas que a gente, naquele momento, precisou, né, dessa leveza que ele nos deu, né, para que a gente pudesse verdadeiramente dar o nosso sim. E esse sim, né, fez com que a gente recebesse essa graça, né, atraindo toda a bênção da misericórdia. E aí a gente começou, né, a viver essa misericórdia dentro da gente. Hoje também eu meditava, né, e até partilhei um pouco com a Andréia de manhã cedo no café, sobre a questão da gente ser, né, exteriorar o que está dentro da gente.
e para nós mesmos, né, nas nossas escolhas, nas nossas opiniões, né, quando alguém vem falar uma coisa com a gente, né, uma conversa, seja ela uma conversa séria, de uma direção mesmo, ou seja, conversas, né, diálogos normais no dia a dia, mas a gente precisa sempre estar atento que nós temos o selo da misericórdia. E não devemos nos colocar em qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de coisas, né, que vão tirar a nossa graça, que vão fazer com que os nossos olhos comecem a olhar e ver outras coisas. Então, eu percebi que, né, nesse caminhar que você foi dizendo, né, o anteriormente, as vezes que se caía, né, eram as vezes que você se deixava, né, as outras coisas externas do mundo entrar, né? Se achava no direito de experimentar aquilo ali, ou de sair ali, ou de ouvir, ou de estar com amigos que não eram dessa mesma experiência, que iam te fortalecer, que iam te jogar mais para dentro da igreja, mais para a misericórdia. E no momento da consagração que você passou a viver mais, né, e a ficar até sozinha, né, dentro do seu lar, e começar ali a ter as escolhas certas, né? As escolhas de Deus, uma leitura, aquilo ali, no nosso caminhar da misericórdia, né, a gente foi vendo que a gente deveria ler, né, largar a televisão, fazer o nosso retiro espiritual, nosso retiro pessoal, viver uma espiritualidade de oração diária. E isso foi mudando a nossa vida e foi alimentando a nossa vida para que a gente possa ser dentro da gente o exterior, né? E aí, eu lembro quando eu conversava com o Marcelo, eu falava para ele, Marcelo, eu percebo que, de fato, isso agora aconteceu. Agora, os seus familiares, eu consigo ver, né, a Andréia realmente mudada. Agora eu consigo perceber, né? Não, eu acho que as únicas pessoas que a gente não consegue enganar e mentir é para os que estão na nossa casa, no nosso convívio diário. Não tem como a gente enganar, né, a nossa conversão para eles. Porque eles que recebem as nossas misérias, né? Porque ali a gente não consegue ficar no Big Brother, né? Não tem como. Estão ali todo dia. Isso, e aí eu percebo isso hoje, né? Que muitas das você consegue ver as mudanças nas meninas, né? Nas filhas, nos pequenos. Por quê? Porque você mudou, porque o seu interior mudou. Né? É verdade, Tamires? Tamires falando. Porque seu interior mudou, né? E aí, as suas respostas passam a não ser mais a mesma, né? Aí a gente não vê mais aquela aspereza, aquela raiva que passa na nossa voz e no nosso olhar. E passou a ser a misericórdia, né? E é isso que eu quero que fique selado nessas mulheres que estão ouvindo, né? Que estão buscando conversão para o seu marido, para o seu filho, né? Busque a sua conversão. Busque mudar o seu interior, né? A sua espiritualidade, as suas escolhas, porque você vai se calar, né? E o brilho de Jesus que vai estar dentro de você vai iluminar os outros, vai sair na sua face, nas suas palavras, e você não vai mais precisar ser aquela chata, birrenta, brigona, né? E querer ser mais do que os outros, que a gente acaba cometendo esse pecado, né? E sim a misericórdia, né? O Espírito Santo, como Santa Faustina, né? Quando uma irmã falava mal dela, só tem 5 minutos, falava mal dela, ela ia e retrucava o quê? Com amor, né? Orando pelaquela irmã, fingindo que não estava escutando, né? Dando amor, dando um olhar de Nossa Senhora, né? Deixando que exalasse o amor, a misericórdia para aquele que ela conseguia perceber como ela estava cheia, ela conseguia perceber que
aquela ali era digna de misericórdia. Ela não estava, né, em Deus, ela não estava no Espírito. E ela precisava disso. E não era com palavras ásperas, né, que ia converter a outra, né, que ia mudar a outra. E sim com o amor dela. E assim, eu queria, né, fazer um convite para as mulheres que estão aqui na live, né? Que você faça isso, né? Você pegue um caderno, anote tudo que você já viveu, que às vezes, como eu falei, a gente acha que Deus não está olhando, Deus não está agindo de misericórdia. Então você faça esse exame, né? E deixe de fato ser curada, né? E permita que a misericórdia do Senhor cuide de você, né? Porque Deus tem sempre o melhor. E queria fazer um convite que eu sei que vai ter muita gente aqui que, depois que passar isso, logo assim que voltar às atividades, se você tiver o desejo, vá lá conhecer a nossa comunidade. Venha se juntar a nós para continuarmos levando essa misericórdia. Venha se unir a nós em oração, né? Experimentar essa misericórdia. Porque só com Jesus a gente consegue mudar, a gente consegue ser uma outra pessoa. É verdade, né? Vem, né, conhecer, né, fazer o caminho. Não é que você vai ser obrigado a se consagrar. Fazer o caminho é você experimentar, é você conhecer, é você começar a buscar uma vida de oração, uma vida, né, da misericórdia, né, pelos estudos de Santa Faustina, assim como o Senhor, né, pediu e desejou que ela escrevesse o diário, né? Nós temos no diário como se fosse a palavra, né? A nossa Bíblia, a Bíblia da misericórdia, vamos dizer assim, né? Que nos dá todo o caminho, né? E que vocês possam vir, né? Eu sei que assim quando voltar, e parece que isso vai voltar logo, né? Eu espero que a gente ainda consiga ter o nosso avivamento de mulheres, né? E aí a gente vai estar aí divulgando, convidando a todas as mulheres. Eu peço que você possa partilhar, né, essa live com outras mulheres para que outras também possam experimentar, né, e mudar, né? Você mudar, o outro mudar, porque quando eu mudo, tudo muda à nossa volta, né? Então, você muda e a sua amiga muda e a sua vizinha muda e a gente vai conseguir mudar todo o nosso mundo, né? Para ser misericórdia, para ser amor. E aí nada do que a gente está vivendo hoje não estaria acontecendo, né? Se todos estivessem voltados para esse amor. Eu acho que não vai dar tempo de fazer uma oração tão longa, né? Então, eu queria, sim, agradecer, né, a todos que intercederam por mim para me estar aqui nesse momento, né? E pedir a Nossa Senhora que abençoe a cada mulher que está aqui na live, né? Os homens também, que tem bastante, né? E que cada uma seja agora derramada uma gota do perfume de Nossa Senhora em cada mulher, para que através de Nossa Senhora, né, conseguimos também chegar nessa docilidade, né? Fazer a vontade de Deus, como foi né, Nossa Senhora aceitou tudo que tinha para ela, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acabou o tempo. Mulheres, beijo, família. Até amanhã. Compartilhe e convide outras mulheres. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau.